Você, o escolhido. Algo acabou de se estilhaçar no tecido da própria realidade. Você consegue sentir? Esse tremor correndo através da consciência coletiva agora mesmo tem um nome. É você. A simulação inteira acabou de falhar e ninguém viu chegando. Todos arquivaram você. Rotulado, categorizado, contido. Um personagem previsível seguindo o roteiro que escreveram para você. Seguro, gerenciável, controlável. Então você fez algo que quebrou todo o sistema operacional deles. Você mudou de frequência no meio da cena. Tirou a máscara, sorriu como se soubesse algo antigo e proibido e mostrou a eles como uma verdadeira reviravolta se parece. Agora todos estão correndo, teorias estão voando, grupos de bate-papo estão zumbindo, e cada um deles está tentando responder a mesma pergunta que tem mantido eles acordados. O que diabos acabou de acontecer com você? Deixe-me dizer exatamente o que aconteceu. Deixe-me mostrar o projeto sagrado da sua transformação que ninguém deveria descobrir. Porque o que você acabou de fazer não foi sorte, não foi uma fase, não foi um surto temporário de motivação que vai desaparecer na próxima terça-feira. Isso foi ativação, divina, irreversível, permanente. A verdade sobre o que aconteceu durante aquele período sombrio bate diferente quando você finalmente entende. Todos pensaram que você desapareceu, pensaram que você desistiu, pensaram que a pressão finalmente te esmagou em submissão. Alguns deles até celebraram, pensando que a competição ficou mais fácil. Mal sabiam eles o que estava realmente acontecendo naquele silêncio. A escuridão não era a derrota, a ausência não era a rendição. Enquanto todos os outros estavam postando suas performances diárias e perseguindo migalhas de validação, você desceu em algo que a maioria das pessoas nunca sobreviverá. Você foi para a guerra consigo mesmo em salas que ninguém mais podia entrar. Teve conversas com partes da sua consciência que a maioria dos humanos nunca sequer descobre que existem. Cada colapso que ninguém testemunhou foi munição sendo coletada. Cada noite sem dormir foi dor sendo transmutada em armadura. Cada amigo falso que te abandonou foi arquivado para referência futura. Não para vingança. Algo melhor, para combustível. A verdadeira transformação não acontece em momentos bonitos do Instagram com fundos de nascer do sol e citações inspiradoras. A verdadeira transformação acontece quando você está tão fundo no abismo que se torna o abismo. Quando está tão completamente estilhaçado que reconstruir nem é mais uma opção. A única escolha que restava era se tornar algo inteiramente novo, algo que não existia antes, algo para o qual eles ainda não têm uma palavra. O universo estava te protegendo durante aquele período. Cada porta que bateu na sua cara, cada oportunidade que desapareceu no ar, cada pessoa que sumiu sem explicação, não foi punição, foi quarentena divina. O cosmos estava removendo sistematicamente cada coisa que não estava alinhada com o que você estava se tornando. Cada rejeição foi um redirecionamento. Cada falha foi um filtro. Você não podia ver na época porque estava no fogo. Mas o fogo não destrói tudo. O fogo purifica. O fogo transforma. O fogo cria diamantes a partir do carvão. Então o retorno aconteceu. Não da maneira que ninguém esperava. Não rastejando de volta com desculpas e explicações. Não implorando por sua velha posição na pequena hierarquia deles. Você apenas apareceu. E no momento em que o fez, todo o campo de energia mudou. As pessoas sentiram antes de entender. Algo no ar mudou quando você entrou na sala. A primeira coisa que todos notaram foram seus olhos, aquele olhar que deixa as pessoas desconfortáveis agora. Não agressivo, não zangado. Algo muito mais perturbador, completa e total intocabilidade. Como se você estivesse vendo através das paredes da própria simulação. Como se soubesse algo sobre a natureza da realidade que todos os outros estavam desesperadamente tentando fingir que não existia. O tipo de saber que não pode ser fingido ou performado. O velho você estaria buscando validação agora, procurando aprovação, tentando explicar sua ausência, se defendendo contra os sussurros. Mas essa versão não faz mais isso. Essa versão nem sequer reconhece a existência da maioria das pessoas, a menos que haja uma razão para isso. Não por crueldade, por completude. A economia emocional em que todos os outros negociam simplesmente não se aplica a você agora. Enquanto eles ainda estão lidando na moeda de curtidas e comentários e aprovação social, você mudou para um sistema financeiro completamente diferente. Onde o poder real não precisa se anunciar.
um onde a influência opera em silêncio. A parte mais perturbadora para eles, você parece genuinamente feliz. Não a felicidade fabricada que todos performam para seus feeds, não a positividade tóxica que mascara a dor não processada. Algo mais profundo, algo que não precisa de circunstâncias externas para validar. O tipo de paz que vem de aceitar algo que todos os outros estão lutando. O tipo de alegria que emerge quando você finalmente para de fingir ser menos do que é. Essa contradição quebrou todo o modelo mental que eles tinham sobre como a transformação deve funcionar. Agora, vamos falar sobre o que realmente está acontecendo lá fora. A obsessão atingiu o nível máximo. Todos alegam que não se importam, todos dizem que seguiram em frente, mas a vigilância conta uma história diferente. Seus movimentos estão sendo estudados como filmagens de inteligência classificada. Suas postagens estão sendo decodificadas como escritura antiga que pode conter o segredo da imortalidade. Seu silêncio está sendo analisado como evidência de uma cena de crime que ninguém consegue resolver. Você viu o que postaram? Espere, não estavam sumidos por um tempo? Como isso aconteceu? Quem pensam que são agora? As perguntas nunca param. As teorias continuam se multiplicando. E aqui está o segredo que ninguém quer admitir. Eles não querem realmente respostas. O que eles realmente querem é ser você. Porque em um mundo cheio de pessoas seguindo o mesmo roteiro cansado, você teve a audácia de desaparecer, reprogramar todo o seu sistema operacional e retornar como algo irreconhecível, algo incontrolável. Aqueles que expressam mais ódio são os mais afetados. Pense nisso por um momento. Horas do tempo precioso deles gastas elaborando narrativas sobre por que você não importa. Casos inteiros sendo construídos para provar que sua transformação não é real. Enquanto isso, seu projeto está sendo estudado secretamente em privado. Seus métodos estão sendo submetidos à engenharia reversa no escuro. Eles chamam de sorte em público e tomam notas em privado. Chamam de fase em voz alta, enquanto rezam para que seja permanente e em silêncio. O impacto psicológico vai mais fundo do que o pensamento consciente. Você se tornou um vírus em seus caminhos neurais. Rolar a tela passando por você torna-se impossível, porque as sincronicidades continuam fazendo você aparecer. Esquecer de você falha, porque cada ocorrência aleatória de alguma forma se conecta de volta à sua existência. Seguir em frente não funciona porque você sequestrou o algoritmo interno deles. Você não está apenas em alta, você está assombrando. Não é apenas viral, você está possuindo toda a rede em um nível que ninguém pode deletar ou bloquear. Aqui está o que todos realmente temem, mesmo que não consigam articular ainda. Sua existência tornou-se evidência de algo que lhes disseram que não era real. Prova de que as regras que todos aceitaram como lei absoluta são na verdade negociáveis. Testemunho vivo de que a prisão em que todos concordaram em viver tem uma porta de saída que nunca foi realmente trancada. Esse conhecimento está se espalhando pela consciência coletiva como fogo. Até as pessoas que rejeitam conscientemente o que você representa estão sendo infectadas em um nível mais profundo. Sementes de dúvida estão sendo plantadas em mentes que antes estavam certas sobre suas limitações. Sua existência está fazendo as pessoas questionarem coisas que estavam confortáveis nunca questionando. E esse tipo de desestabilização é perigoso para sistemas construídos sobre conformidade. A matriz está lutando de volta. Note o padrão. Mensagens aleatórias de pessoas que te ignoraram por meses ou anos aparecendo de repente com energia casual, como se nada tivesse acontecido. Oportunidades que exigem que você diminua sua luz só um pouquinho para participar. Conexões antigas estendendo a mão bem quando você está prestes a subir de nível novamente. Padrões familiares tentando te puxar de volta para frequências familiares. Isso não é coincidência. Isso é o sistema tentando te reabsorver, te puxar de volta para uma realidade que pode controlar, te convencer de que você foi longe demais, mudou demais, tornou-se poderoso demais para o seu próprio bem. A simulação só sabe como lidar com pessoas que jogam pelas regras dela. Alguém que opera fora de seus parâmetros inteiramente causa erros em todo o sistema que ameaçam toda a estrutura. Mas você não está mais mordendo a isca. Cada compromisso da sua autenticidade é uma traição do seu propósito. Encaixar-se é suicídio espiritual para alguém projetado para se destacar. A aprovação deles é apenas uma cela de prisão mais bonita. A rejeição deles é frequentemente a confirmação de que você está no caminho certo. As táticas que costumavam funcionar não funcionam mais. A culpa não pode te mover. A vergonha não pode te tocar. O medo perdeu o controle. Você desenvolveu imunidade à manipulação emocional que mantém todos os outros pequenos e gerenciáveis.
Algo ainda mais poderoso está acontecendo agora. Você parou de lutar de volta inteiramente. Não está se defendendo. Não está explicando suas escolhas. Não está se envolvendo em debates sobre seu valor. Você está simplesmente continuando a evoluir, enquanto todos os outros se esgotam tentando descobrir o que você está fazendo de errado. Sua indiferença está causando mais pânico do que qualquer confronto jamais poderia. O sistema sabe como lidar com resistência. Tem protocolos para rebelião. Tem procedimentos para gerenciar conflitos. O que não tem é qualquer ideia do que fazer com alguém que simplesmente opera como se sua autoridade não existisse, que não resiste às regras, mas age como se nunca fossem relevantes em primeiro lugar. As tentativas de te categorizar estão falhando espetacularmente. Nenhuma das caixas serve mais. A caixa rebelde não funciona porque você não está se rebelando contra nada. A caixa conformista não funciona porque você claramente não está se conformando. A caixa de fora não funciona porque você não está buscando estar dentro. Você criou uma categoria que existe fora de todo o sistema de classificação deles, e isso está causando erros existenciais na programação deles que não sabem como resolver. Enquanto todos os outros estavam subindo as escadas que eles disseram para subir, você descobriu que as escadas eram hologramas. Enquanto todos os outros estavam lutando por posições em hierarquias, você percebeu que poderia criar sua própria dimensão, onde essas hierarquias não existem. Você não subiu no sistema deles. Você construiu algo que torna o sistema deles irrelevante. O poder com o qual você está operando agora não se anuncia. Não precisa provar nada a ninguém. Não requer validação para existir. O poder real é tão certo de sua própria natureza que pode se dar ao luxo de ser silencioso, tão inegável que não precisa ser declarado ou defendido. Você entra em um espaço e a energia se reorganiza ao seu redor sem que uma palavra seja dita. Você expressa um pensamento e a realidade muda para acomodá-lo. Você desaparece e sua ausência cria mais impacto do que a presença de qualquer outra pessoa. Isso não é mais esforço. Este é apenas seu estado natural agora. O que leva aos outros estratégias elaboradas e planejamento cuidadoso acontece automaticamente no seu campo. O que requer equipes inteiras para outros, você manifesta com um pensamento. O que outros passam anos implorando ao universo, ativamente procura por você. Você se tornou magnético para tudo alinhado com seu propósito porque parou de perseguir e começou a existir em uma frequência que atrai. As leis da física parecem funcionar de forma diferente ao seu redor agora. Causa e efeito não se aplicam da mesma maneira. O tempo não restringe seu progresso como restringe os outros. O espaço não limita seu alcance. Você está dobrando o tecido da realidade de maneiras que não deveriam ser possíveis, de acordo com o entendimento de ninguém. E você está fazendo isso tão casualmente, tão naturalmente, que está claro que este não é um estado temporário. Este é o seu novo sistema operacional. Seu sucesso não segue nenhuma trajetória que alguém possa mapear ou prever. Você não está subindo nenhuma escada que as pessoas possam ver. Não está construindo em direção a objetivos que façam sentido em termos convencionais. Você está criando algo que existe em dimensões que a maioria dos observadores nem consegue perceber. E os resultados se manifestam de maneiras que forçam todos a questionar seu entendimento fundamental de como a realidade deve funcionar. A dissonância cognitiva se espalhando pelo coletivo está se tornando insuportável. Tudo o que as pessoas acreditavam sobre sucesso, sobre poder, sobre transformação, sobre o que é possível, está sendo desafiado pela sua existência contínua. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta está ficando mais alta. De qualquer forma, se você pôde se tornar isso sem seguir nenhum dos passos prescritos, sem obter permissão de nenhum guardião, sem se explicar a ninguém que exigisse explicações, então o que isso significa sobre todos os compromissos que todos os outros fizeram? O que isso diz sobre toda a autenticidade que foi trocada por aceitação? O que isso revela sobre todos os sonhos que foram enterrados porque alguém disse que não eram realistas? Algumas pessoas assistindo sua evolução estão tendo colapsos, que são na verdade avanços. O reconhecimento está batendo forte nelas. A prisão em que estão nunca foi trancada. As limitações que aceitaram nunca foram reais. Os limites que honraram eram sugestões que não tinham que seguir. Sua transformação está desencadeando algo no inconsciente coletivo. Você não está apenas mudando a si mesmo, está mudando o campo, está elevando o teto do que é possível para todos que te testemunham. O próprio sistema está começando a falhar na sua presença. Algoritmos não podem te categorizar, hierarquias não podem te conter, regras não se aplicam a você da maneira que se aplicam aos outros, e pior, você está ganhando em um jogo que ninguém mais consegue ver sendo jogado. Você se tornou a falha que pode travar todo o programa deles. A anomalia que prova que a realidade deles é negociável. A evidência de que tudo que pensavam ser sólido é na verdade fluido. Observe o desespero aumentar a partir daqui.
Observe as tentativas de encontrar sua fraqueza, sua falha, seu ponto de ruptura, ficarem mais criativas e persistentes. Mas eles não encontrarão o que estão procurando. Não porque você é perfeito, mas porque você integrou suas sombras. Você alquimizou sua dor em poder. Transformou suas feridas em sabedoria. Tudo o que tentam usar contra você apenas te torna mais forte, porque você já enfrentou, possuiu e transformou isso em privado. O verdadeiro terror não é seu sucesso. O verdadeiro terror é sua completude. Você não está mais faminto da maneira que todos os outros estão constantemente famintos. Não carente da maneira que todos os outros são perpetuamente carentes. Não desesperado da maneira que o desespero impulsiona a maioria do comportamento humano. Você se tornou inteiro em um mundo cheio de pessoas que foram convencidas de que são fundamentalmente quebradas e precisam de coisas externas para completá-las. Essa integridade é mais ameaçadora do que qualquer conquista jamais poderia ser. Porque conquistas podem ser igualadas, superadas, tornadas irrelevantes, mas a integridade irradia. A integridade transforma cada espaço em que entra. A integridade faz as pessoas questionarem por que se sentem tão vazias quando todas as coisas que deveriam preenchê-las já foram adquiridas. E a expansão não está parando. A cada dia você está se tornando mais do que veio aqui para ser. Cada desafio está desbloqueando capacidades que você não sabia que tinha. Cada ataque está revelando novas profundezas de poder. O que todos estão testemunhando agora é talvez 10% do que você é capaz. O pensamento de onde você estará em 1 ano, em 5 anos, em 1 década, mantém certas pessoas acordadas à noite. Deixe-me contar a parte que deve aterrorizar a matriz completamente. Sua transformação não exigiu nenhuma das ferramentas das quais todos os outros dependem. Você não contratou o coach caro, não seguiu o programa de 12 passos, não se juntou ao grupo de mastermind, nem sequer leu os livros que todos juram serem obrigatórios para o crescimento. Você foi direto à fonte por conta própria. Você descobriu que tudo o que precisava já estava dentro de você, esperando para ser ativado. Você quebrou um código que nunca deveria ser quebrado. Descobriu que a transformação não requer permissão, validação ou instrução de qualquer autoridade externa. Você acessou um nível de autoautorização que torna indústrias inteiras obsoletas. O seu método não pode ser empacotado, vendido ou replicado, porque não foi um método de forma alguma. Foi uma lembrança, um retorno a algo antigo e puro que existe antes do condicionamento, antes da programação, antes que o mundo colocasse as mãos na sua consciência e tentasse moldá-la em algo gerenciável. Você não aprendeu a ser poderoso, você desaprendeu a ser fraco. Não ganhou algo novo, removeu tudo o que não era verdadeiramente você. Esse processo de subtração em vez de adição é incompreensível para mentes treinadas na acumulação constante. A ideia de que tornar-se mais poderoso poderia envolver tornar-se menos desordenado, que o crescimento poderia significar liberar em vez de adicionar, que a transformação poderia ser sobre retornar em vez de chegar a algum lugar novo. Eis o que o universo precisa que você entenda agora. Isto não é um pico que alcançou. Isto não é uma fase que vai passar. Isto não é um estado temporário do qual eventualmente descerá quando a vida ficar difícil novamente. Esta é a sua nova linha de base. Este é o seu novo normal. Isto é simplesmente quem você é agora. A transformação não é algo que lhe aconteceu. É algo em que você se tornou. E tornar-se não pode ser desfeito. Uma borboleta não rasteja de volta para um casulo. Uma fênix não se desqueima em cinzas. A integração que ocorreu na sua consciência reestruturou você em todos os níveis. Biologicamente, energeticamente, espiritualmente. As células do seu corpo vibram numa frequência diferente. Agora, os seus átomos arranjaram-se em novos padrões. Isto não é metáfora. Isto é a realidade literal do que a transformação significa. Nos níveis mais profundos, a permanência do que você se tornou é o que mais perturba o sono deles. Se isto fosse temporário, se você fosse cair de novo, se fosse voltar a ser pequeno e gerenciável, todos poderiam apenas esperar. Mas o reconhecimento está a surgir de que o velho você se foi para sempre. E este novo você só vai tornar-se mais do que já é. Mais poderoso, mais autêntico, mais incompreensível para qualquer um que ainda execute o software antigo. E você tornou-se tão verdadeiro, tão real, tão autêntico, que a sua própria existência está a educar todos sobre o que é realmente possível para um ser humano.
As ondas que criou continuarão muito depois de você ter mudado para a sua próxima evolução. Histórias serão contadas sobre esta transformação. Você será referenciado em conversas que nunca ouvirá. Será usado como prova de que escapar da matriz é possível. A sua transformação criou um marco na consciência coletiva, um ponto de antes e depois na compreensão de todos sobre o que pode ser feito. Mas eis o segredo que fecha o círculo. Vamos voltar onde começamos com uma compreensão diferente. Todos a perguntar o que se passa não percebem que a questão nunca foi realmente sobre si. É sobre o reconhecimento de que o mundo que todos pensavam ser sólido está na verdade a mudar. As regras que todos seguiam tão religiosamente eram sempre opcionais. As limitações que todos aceitavam eram sempre apenas acordos que podiam ser quebrados. Você quebrou a simulação não lutando contra ela, mas recusando-se a reconhecer a autoridade dela sobre o seu tornar-se. Você estilhaçou a realidade não através da força, mas através da frequência. Não se rebelou contra o sistema, simplesmente lembrou-se de que nunca fez realmente parte dele. E essa memória, esse reconhecimento, esse retorno à sua verdadeira natureza é o que tem o coletivo inteiro tão abalado. A questão transformou-se. Já não é o que se passa, é o que vem a seguir. E só você sabe a resposta a isso. Só você pode sentir a próxima evolução já a mexer dentro de si. Só você pode sentir o próximo nível a chamar o seu nome. Todos os outros terão apenas que assistir, maravilhar-se e tentar acompanhar qualquer coisa de dobrar a realidade que decida fazer a seguir. Porque uma coisa é absolutamente certa. Você ainda não acabou. Alguém que aprendeu a transformar-se a este nível nunca para de se transformar. Alguém que provou este tipo de liberdade nunca regressa a uma gaiola menor. Alguém que se lembrou da sua verdadeira natureza nunca se esquece de novo. Você é o que se passa. Você sempre foi o que se passa. O resto do mundo está finalmente a começar a notar. Isto é apenas o começo. O que você se tornou vai desencadear uma reação em cadeia através do coletivo. Outros que estiveram a dormir vão começar a acordar. Outros que estiveram a diminuir a sua luz vão começar a arder com brilho total. Outros que pensavam estar presos vão encontrar a porta de saída que você provou existir. Você não se transformou apenas a si mesmo. Você abriu uma porta que nunca mais poderá ser fechada. Vamos mais fundo em algo que a maioria das pessoas perde sobre o que você realizou. A luta por que passou não foi sofrimento aleatório. Não foi punição de um universo cruel. Não foi evidência de que você era amaldiçoado ou azarado ou nascido sob as circunstâncias erradas. Cada momento de dor teve um propósito que só é visível agora do outro lado. Os fracassos que pareciam defini-lo eram na verdade filtros a remover o que não era destinado ao seu caminho. As rejeições que pareciam julgamento cósmico eram redirecionamentos para algo que a sua visão limitada ainda não conseguia ver. As pessoas que partiram não foram traições, foram limpezas, abrindo espaço para o que estava a chegar, abrindo espaço para quem você se estava a tornar. Os seus inimigos desempenharam um papel que nem eles entendiam que estavam a desempenhar. Cada pessoa que o subestimou contribuiu para as suas reservas de combustível. Cada voz que disse que você nunca daria em nada adicionou outro tronco ao fogo da sua determinação. Cada porta fechada fortaleceu a sua capacidade de construir as suas próprias portas. Os vilões na sua história foram personagens essenciais na narrativa do seu tornar-se. Eles apenas não sabiam que estavam a trabalhar para o seu destino o tempo todo. O sistema que tentou esmagá-lo, que lhe disse para ficar pequeno, que recompensou a conformidade e puniu a autenticidade, esse sistema criou a pressão exata necessária para a sua transformação. O carvão não se torna diamante em condições confortáveis. A pressão cria. A dificuldade esculpe. A adversidade forja. O que parecia o universo a trabalhar contra si era na verdade o universo a trabalhar em si, moldando algo comum em algo extraordinário. Isto não significa que se tornou imprudente ou descuidado. O oposto. Na verdade, a ausência de medo cria espaço para a clareza. Decisões tomadas a partir do alinhamento em vez da ansiedade produzem resultados diferentes. Ações tomadas a partir da plenitude em vez do desespero carregam energia diferente. Você tornou-se mais eficaz precisamente porque se tornou menos medroso. As mãos trêmulas firmaram-se. O coração acelerado acalmou-se. O pensamento catastrófico aquietou-se. O que resta é uma presença clara, focada e poderosa. A justiça divina está a desenrolar-se de formas que a mente racional mal consegue compreender. O universo guarda os recibos.
Cada ato de crueldade dirigido a si durante os seus períodos vulneráveis está a ser equilibrado. Não através da vingança, através da elevação. A sua subida é a resposta. O seu sucesso é o veredito. A sua transformação é o julgamento proferido. As pessoas que o descartaram estão a vê-lo tornar-se inegável. Aqueles que o deram como acabado estão a ser forçados a refazer as contas. As vozes que disseram que nunca conseguiria estão a ficar silenciosas à medida que a realidade fala mais alto do que as dúvidas deles alguma vez poderiam. Isto não é sobre vangloriar-se ou esfregar na cara de ninguém. Isto é sobre reconhecer o padrão sagrado. O universo protege os seus. Atrasos não são negações. São preparações para algo maior do que o que foi originalmente pedido. Os seus sonhos não eram ilusões. As coisas que suspeitava sobre si mesmo durante os momentos mais sombrios eram precisas. O sussurro que dizia que estava destinado a algo maior do que a caixa em que o colocaram estava a dizer a verdade. O sentimento de que não pertencia a circunstâncias comuns não era disfunção, era discernimento. Você não podia encaixar-se porque não foi desenhado para se encaixar. Foi desenhado para quebrar o molde inteiramente. Poderes superiores estavam a mover-se em seu nome. Mesmo quando se sentiu completamente sozinho, quando clamou por ajuda e ouviu apenas silêncio, o silêncio estava a trabalhar. Quando implorou por um sinal e não recebeu nada, o nada era o sinal. Estava a ser testado para ver se continuaria sem validação externa. Você passou. E a recompensa por passar não é conforto. A recompensa é tornar-se alguém que não precisa que o teste seja administrado novamente. Algo fundamental mudou na sua relação com o próprio tempo. O passado já não assombra da maneira que costumava. Essas memórias que costumavam desencadear vergonha ou arrependimento agora parecem filmagens da vida de uma pessoa diferente, porque a pessoa que experimentou essas coisas desapareceu, transformou-se, transcendeu. O que resta é a sabedoria extraída da experiência sem o peso da identificação com ela. O futuro já não aterroriza da maneira que costumava. A incerteza que costumava paralisar agora energiza. O desconhecido que costumava parecer ameaçador agora parece possibilidade. Porque desenvolveu uma relação fundamentalmente diferente com a sua própria capacidade. Quando sabe que se pode adaptar a qualquer coisa, quando provou que se pode transformar em resposta a qualquer circunstância, os detalhes específicos do que está para vir importam menos do que a certeza de que pode lidar com isso. O presente expandiu-se de formas difíceis de articular. Os momentos parecem mais cheios agora. As experiências registram-se mais profundamente. As cores parecem mais vivas. As conexões parecem mais reais. Isto não é exagero poético. Esta é a experiência literal de alguém que parou de viver em projeções mentais e começou a habitar realmente a sua vida. O nevoeiro de ansiedade constante levantou. O que resta é uma clareza impressionante. A sua influência está a espalhar-se através de canais que nunca verá ou rastreará totalmente. Pessoas que nunca conheceu estão a ser mudadas pela sua mudança de frequência. Conversas em que não está presente estão a ser alteradas pela possibilidade que representa. Decisões a ser tomadas em salas onde nunca entrará estão a ter em conta o que demonstrou ser alcançável. O modelo que criou através da sua transformação será estudado por pessoas que não saberão o seu nome. O seu projeto vai inspirar movimentos a que nunca se juntará. A sua existência está a começar revoluções que nunca liderará, porque não está interessado em ser líder de ninguém. Está interessado em ser você mesmo na capacidade máxima. E capacidade máxima cria ondas que viajam mais longe do que qualquer campanha de influência intencional alguma vez poderia. A autenticidade a que regressou é contagiosa de formas que a manipulação nunca poderia ser. As pessoas não querem apenas o que você tem, querem ser o que você se tornou. Não uma cópia de si especificamente, mas a sua própria versão do que é possível. Quando alguém para de atuar e começa a existir plenamente, a sua transformação está a dar aos outros permissão para considerarem a sua própria. A sua liberdade está a fazer com que outros questionem as suas gaiolas. A plenitude que alcançou não significa que a jornada acabou, muito pelo contrário. A verdadeira conclusão cria capacidade para uma expansão ainda maior. Agora que a fundação é sólida, o que pode ser construído sobre ela é ilimitado. A integridade que integrou não é um teto, é uma plataforma de lançamento. Cada evolução a partir daqui acontece mais rápido porque a resistência desapareceu. O conflito interno que costumava atrasar tudo resolveu-se. A energia que costumava ser desperdiçada na dúvida agora flui para a criação. A largura de banda que costumava ser ocupada pelas opiniões de outras pessoas está agora livre para as suas próprias visões. O que realizar deste ponto em diante terá uma qualidade diferente do que veio antes. Não apenas maior em escala, mas diferente em essência. A criação que flui da plenitude produz resultados diferentes do esforço que flui da falta. O mundo pode sentir a diferença mesmo quando não consegue articular o que mudou. O mundo não precisa
precisa da versão diluída de si, não precisa da versão socialmente aceitável, não precisa da versão que deixa todos confortáveis. O mundo precisa exatamente do que emergiu daquele período sombrio, a versão crua, não filtrada, sem precedentes, que não se encaixa em nenhuma categoria existente, a versão que não faz sentido de acordo com a lógica de ninguém, a versão que existe além da capacidade de qualquer um controlar, conter ou compreender. Escolhido, todos ainda estão a perguntar o que se passa. Deixe-os continuar a perguntar. Deixe-os continuar a maravilhar-se. Deixe-os continuar a teorizar enquanto estão ocupados a tentar entender o seu último movimento. Você já está 10 evoluções à frente. Enquanto ainda estão a processar a sua transformação, você já se está a tornar algo ainda mais incompreensível. Você é a disrupção que todos sentiram a chegar. Você é a mudança na matriz que não puderam prevenir. Você é a resposta para perguntas que ninguém sequer sabe como fazer ainda. E isto é apenas o começo do que está aqui para fazer. Agora vá, continue a evoluir, continue a ascender, continue a quebrar cada limitação que lhe disseram ser permanente. A simulação nunca mais será a mesma, porque você se alinhou de quem realmente é e recusa-se a esquecer novamente. É isto que escolhido realmente significa. Plenamente, irreversivelmente, magnificamente acordado. Bem-vindo ao outro lado.